Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Muito bem, temos convidado hoje no Momento da Política aqui no Manhã Cidade. O deputado federal Volney Queiroz já está em nosso estúdio, a quem a gente agradece desde já mais uma visita, né? Sempre muito bem-vindo e um bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Mário Flávio. Bom dia aos ouvintes da Manhã Cidade. Uma satisfação, uma alegria poder voltar a esses microfones depois da eleição do primeiro turno, depois de 90 dias aí de muito trabalho. A gente volta para fazer esse balanço aí do resultado das eleições e assuntos que forem úteis para os seus ouvintes, para os seus seguidores aí das redes sociais. Eu também estou aqui no Instagram ao vivo, no nosso, então, bom dia a todos. Vamos conversar, né? E tem muito trabalho ainda, viu? Até o fim do ano. Tem, se Deus quiser. Né? Até 1º de fevereiro. Ô, deputado, a gente queria aqui, né, tá conversando sobre a vitória, né? Eu acredito que eu dizia aqui nos bastidores, né, nos grupos de WhatsApp, eu vi todo mundo lamentando a sua não reeleição, né? Inclusive até os bolsonaristas, né, que estão num campo totalmente antagônico ao seu. Mas o pessoal dizendo, mas rapaz, foi ruim para Caruaru, principalmente a situação de Volney. Já digeriu essa derrota eleitoral? Mesmo sendo bem votado, eu fiz as contas, eu acho que se o senhor tivesse nos outros partidos à frente, teria entrado. O convite não faltou. Se arrependeu de ter ficado no PDT? Não me arrependi. Acho que foi a coisa certa a fazer, porque seria oportunismo eleitoral puro sair do partido, um partido que eu tenho 30 anos, só para ter uma eleição mais fácil. Como você disse, você pode fazer as contas aí. Se eu tivesse no PL de Fernando Rodolfo, estaria eleito. Se eu tivesse no PCdoB, estaria eleito. Se eu tivesse no PT, no PV, estaria eleito. Se eu tivesse no PSB, com essa votação não teria sido eleito, mas se eu tivesse sem cuidar de tanta coisa como eu cuidei de uma chapa, eu também tempo, né? Estaria eleito. Zé Carlos Menezes está aqui, Fernandinho, Jackson, que fizeram a campanha junto com a gente, eles sabem que nós passávamos mais da metade do dia cuidando de assuntos fora da minha campanha. Porque eu precisava cuidar da minha chapa. Eu tinha 24 candidatos a deputado federal, que eles juntos me davam os votos para poder garantir uma vaga. Então eu tinha que estar ligando para saber se o cara estava animado, para saber se ele tinha feito a prestação de conta dele no dia. Se não estava animado, tinha que animar. Tinha que animar a tropa, tinha que conseguir recurso do fundo eleitoral para todos eles, saber se eles estavam prestando conta, se eles tinham material, se tinha assessoria jurídica, se tinha a parte contábil funcionando. E muitos deles, alguns deles, né? Não vou dizer muitos, mas alguns ameaçaram desistir no meio do caminho, aí para tudo para fazer uma reunião, para dizer que o cara é importante, e lá vai e tal. Então, na verdade, tive que tanger essa tropa aí durante a campanha inteira, e isso me tomou muito tempo, né? E recursos que eu poderia ter usado para mim, tive que dividir com essas pessoas, né? Por exemplo, um exemplo que foi combinado aqui foi a candidatura do vereador Fagner, que ele me apoiava e eu achei que era mais importante para a chapa, conversei com ele, que ele fosse candidato a vereador, a deputado federal. Então ele teve 5.000 votos, ainda que ele teve muito trabalho para explicar, porque ele estava muito ligado a gente e votava em Zé Queiroz pré-estadual, mas conseguiu uma boa votação. Então fortaleceu a minha chapa, mas diminuiu os meus votos em Caruaru. No fim dá no mesmo, mas é uma preocupação a mais. Eu tive que ajudá-lo durante a campanha e tudo isso é desprendimento de energia, né? Então foi muita energia desprendida para essa chapa. Se eu tivesse no PSB, faria somente minha campanha e aí não precisava se preocupar com mais nada. Então teria sido muito mais fácil. Então, resumindo, se eu tivesse em qualquer outro partido coligado ou sozinho, teria sido eleito. E tanto que há 2 deputados federais que se elegeram que tiveram menos votos do que eu. E eu lamento muito, porque não vou fazer o hospital infantil, que era um sonho começar a colocar dinheiro para fazer esse hospital infantil. Lamento porque não vou poder fazer o terminal de passageiros do aeroporto de Caruaru. Lamento porque não vou construir o hospital veterinário, que era um compromisso que eu tinha assumido com o Fagner. Que não vou conseguir fazer as outras estradas rurais, vou fazer apenas a de Pau Santo, que o dinheiro já está com a prefeitura.
mas tem outras que muita gente estava me pedindo, que a gente tinha planejado. E obras na cidade, na zona rural, obras grandes como o terminal de passageiros, que o nosso terminal aqui rodoviário é uma vergonha para Caruaru. A gente tinha um plano mal de fazer. assombrado, acho que é a palavra adequada para o nosso terminal. É medonho, né? É. E aí a gente tinha esse compromisso de fazer esse terminal de passageiros. Enfim, planos aí que nós lamentamos justamente por isso, porque tinha muita coisa engatilhada que a gente estava animado para fazer e que o povo de Caruaru sabe que não era promessa de campanha, que a gente ia fazer realmente, e que vamos adiar, né? E lamento porque o deputado Zé Queiroz também é uma grande representação de Caruaru, é o deputado, assim, sem missa de corpo presente, eu vou dizer de corpo presente porque ele não está aqui conosco hoje, mas não é só de elogio de filho. Zé Queiroz, você pode perguntar a qualquer deputado estadual, é o deputado mais respeitado da Assembleia Legislativa, é o deputado que todos os outros escutam de qualquer partido. Ele é uma referência na Assembleia e fazia um bom mandato, uma boa representação, tanto que teve uma votação expressiva em Caruaru. Eu acho que a cidade perde com a não reeleição de Zé Queiroz, que tem muito a dar a Caruaru ainda, está em plenas condições, tem saúde perfeita, graças a Deus, mas perde também com a não eleição de Tony Gel, que fez um bom mandato e é importante para Caruaru, perde com a não eleição de Eric Lessa, que também fez um bom mandato e também não se reelegeu. Enfim, eu acho que Caruaru saiu perdendo, porque perdeu na sua representação como um todo, elegeu Rosa Amorim, deputada estadual, uma boa parlamentar, será, eu tenho certeza. Fiz uma dobradinha em 21 cidades com ela. Foi surpresa a eleição dela? Não, a gente sabia que ela teria perto de 50 mil votos. Eu tinha certeza que ela venceria as eleições, embora em Caruaru ela tivesse pouca campanha, mas na região metropolitana, em Recife... ela é uma deputada de Caruaru? Porque olha, honestamente, eu nem a conhecia. Eu também não. Muita gente não conhecia ela. Mas você já conheceu depois? Não, assim, fez entrevista? A gente tá tentando, entrevistar, agendar aqui. Você vai se surpreender com Rosa, ela é um grande quadro. Mas eu vi a fala dela na coletiva de Marília, e a pessoa vê que ela tem conteúdo. Eu falando não é muito fácil de acesso, não. Mas veja, ela foi eleita assim, com os votos do Estado, né? Aqui em Caruaru ela tem uma votação muito pequena. Mas ela é uma pessoa que nasceu e se criou na Vai ter um compromisso com a cidade? Eu acho que sim, embora as pautas dela são pautas muito mais estaduais, nacionais. Ela vai fazer um mandato mais focado em pautas de gênero, em pautas, digamos, mais abrangentes, esquerda, né? Não vai ser aquela coisa de trazer recursos, de fazer obra e tal, que também eu acho que é uma coisa mais difícil para ser feito pelo deputado estadual. Mas é uma boa representação para Caruaru. Fernando Rodolfo, que teve também uma pequena votação em Caruaru e alega ser de Caruaru, mas a gente sabe que ele é de Garanhuns, nunca foi e nunca será de Caruaru. Pode até querer fazer política aqui, eu parabenizo pela eleição dele, mas ele não é um deputado federal de Caruaru. E eu acho que pela primeira vez em mais de 50, 60, 70 anos, Caruaru fica sem uma cadeira no Congresso Nacional, que sempre teve. Já foi Fernando Lira, já foi, assim, para não ir buscar os primeiros, mas já foi Fernando Lira, já foi Tony Gel, eu fiquei 6 mandatos lá, né, quase 24 anos, e Caruaru fica sem essa representação, não só para trazer recursos e tal, que isso é uma coisa que foi inaugurada por mim, isso não existia, esse negócio de trazer dinheiro para a cidade e tal, antes de mim, a gente já conversou sobre isso, antes de mim isso não existia. E não só por isso, mas pela voz de Caruaru em temas relevantes, quando tiver uma votação importante, como já teve, por exemplo, o impeachment do presidente da República, que parou o Brasil para assistir, em assuntos como reforma da Previdência, reforma trabalhista, temas assim muito importantes para o Brasil. Como o caruaruense está pensando aquela pauta, né? Como é que Caruaru vai votar? Como é que o povo de Caruaru, o representante de Caruaru vai votar? Não vai ter isso. 4 anos, pelo menos, sem isso. E eu não sou nem suplente, né? Eu não sou sequer suplente, não tenho a menor expectativa de assumir a eleição. Mário abriu aqui a entrevista falando da lamentação das pessoas, né? Por você não ter conseguido renovar. Mas isso aí independe dessas pessoas, independe da ideologia, se é
se concorda com a sua ou não. A gente viu essa lamentação geral de todos os lados, né? Como é que a gente pode dizer do lado de quem é vermelho e do lado de quem é verde e amarelo, que é assim que o país está hoje. E o que eu queria complementar nessa pergunta é: a que se deve essa lamentação? É a amizade porque Voney é bonzinho ou porque Voney é um cara que realmente vai fazer falta lá em Brasília? Olha, eu sou suspeito para responder essa pergunta, mas assim... Mas aí eu tô levantando a bola para você dizer qual é a melhor argumentação para isso. Eu diria que Mário e você podem responder melhor do que eu. Mas, por exemplo, vou fazer aqui dar um exemplo aqui. Eu faço parte do grupo lá do Mário Flávio. Coragem! Né, um grupo bem polêmico. Um grupo de WhatsApp. E lá tem um bolsonarista. Eu não estou nesse grupo, não, né? Não participo. Você não conseguiu, né? Não já botei Renata umas 2 vezes, mas aí... fica, porque quando roubarem meu WhatsApp, tu assume a administração do grupo. Mas não consigo, porque é bem diverso e as pessoas às vezes não têm muito filtro. Algumas jornalista, ela não gostou muito, aí eu vou pro front, eu não quero brigar com ninguém, que eu sou a pessoa da paz. É pancadaria grande lá, mas eu faço parte. Eu dei um tempo agora, porque preciso organizar algumas coisas, mas eu vou voltar. E lá tem um bolsonarista lá, assim, tipo, o padrão, o mais violento, o mais brigão, o mais fanático de todos, que eu não vou dizer o nome, mas começa com P. Não é ele? Todo mundo rindo aqui, porque todo mundo sabe que é. É um cabeludo, grisalho. Pois é, e Perivaldo, Perivaldo, que é o nome do amigo, eu não conheço pessoalmente. Mas ele, algumas vezes, manifestou lá que é importante o meu mandato, que é importante votar em mim, que reconhecia o trabalho que eu tinha para o Caruaru. Eu fiquei muito grato por isso, porque eu sou líder da oposição, então era o cara para ele ter mais raiva. E eu não sei se ele votou em mim, mas ele dava indícios de que votaria em mim. Então esse tipo de manifestação mostram uma coisa importante, que é essa pluralidade do meu eleitor em Caruaru, e era isso que eu buscava. Uma coisa curiosa foi que ele foi um dos primeiros quando saiu o resultado lamentar. Ele disse, sou Bolsonaro e tal, mas admito, Caruaru vai perder um grande deputado. E aquilo ali foi uma surpresa para todo mundo por conta disso, né? Pela paixão dele com o Bolsonaro, que é uma coisa fora do comum. Pois é. Então, isso foi uma das coisas, que eu vou fazer uma revelação aqui para quem não sabe. E Mário Flávio me ligou hoje de manhã perguntando se a gente podia fazer essa entrevista hoje às 10 horas. Eu tinha acabado de fazer uma entrevista em outra rádio, e aí eu disse, é presencial ou por telefone? Ele falou, tanto faz, pode ser por telefone, mas tem um bocado de eleitor seu aqui. Aí eu disse, então eu vou. E foi justamente o argumento que me fez estar presencialmente aqui, foi justamente agradecer o apoio que tive aqui com os colaboradores aqui da rádio, que não escondem a simpatia que tiveram por mim, assim, escondiam durante a campanha porque tinham que ser imparciais aí no primeiro turno, mas eu fico grato aqui também por ter tido apoio de tanta gente. Eu fiz uma campanha linda, assim, uma campanha emocionante. Eu achava que eu ia ter uns 50, 60 mil votos em Caruaru, porque eu andava na rua, e quem andou comigo nos buzinaços, a gente fez mais de 40 buzinaços por todos os bairros de Caruaru, rua por rua. A gente fazia um buzinaço, fazia um zigue-zague, passando em todas as ruas. Ô, zoada, meu Deus. Mas sem fogos, viu? Sem fogos. Mas quem andou com a gente via um verdadeiro, assim, uma verdadeira histeria conosco. Tanto com o Zé Queiroz quanto por mim. Mais por ele, né? Que a turma é apaixonada por Zé Queiroz. Engraçado que tem criança com 8 anos de idade que é apaixonada por Zé Queiroz, que não viu o tempo que ele foi prefeito, que não o conheceu assim pessoalmente e é apaixonado por ele. Então era isso, todo mundo correndo para fazer selfie, fazendo o polegar na janela, de dentro de casa, saía todo mundo, bandeira, adesivo, festa, onde a gente andava. Eu olhava para Zé Queiroz assim, em cima do carro, e dizia, rapaz, essa eleição vai ser um estouro de voto aqui em Caruaru, vai ser uma festa aqui quando abrirem as urnas. E fiquei muito assim surpreso, não com a derrota, porque isso aí faz parte do jogo, mas com o resultado em Caruaru. Mas depois eu fui ver, né? Você vê, eu tive 28.706 votos em Caruaru e teve muita gente com voto em Caruaru. Então, eu acho que acontecia o seguinte, o cara reconhecia o meu mandato, fazia ali o sinal de positivo, dava adeus, fazia um sinal de que aparentava que votaria em mim, mas na verdade houve muitos votos para fora, né? Para candidatos de fora, e isso me surpreendeu.
Teve gente prejudicando. Pulverizou demais, porque aí Daniel Coelho teve 7 mil votos aqui, aí Anderson Ferreira teve 4, aí Toninho teve, sei lá, 14, Dilson teve 11. E aí foi comendo os votos. E aí o cara achava o seguinte: não, eu vou votar aqui em fulano de tal, que o vereador tal pediu, porque Vôlei está eleito. O outro, não, eu vou votar aqui em fulano de tal, porque é bonzinho e tal, mas porque acho que Vôlei está eleito e tal, e pronto, e Vôlei perdeu. Simples assim. Isso mesmo, né? Senão, se já está eleito, olha, é um problema. O Leonardo Oliveira aqui. Bom dia, amigos e amigas da Rádio Cidade, trabalhando para HC por todo o trabalho na Câmara, deixar meu abraço ao Vôlei. Desejo que logo, Leonardo, em breve, ele esteja a serviço do povo brasileiro novamente. Também quem manda mensagem aqui, tem pedido aqui, viu, Vôlei? O Fabiano, Vôlei, será que dá tempo de buscar recursos para construir a canalização do Riacho dos Mocós? O pobrezinho. Veja, está quase pronto. Eu vou ver. Pelo menos eu falei com o prefeito Rodrigo Pinheiro, ele me disse: não, o canal dos Mocós está pronto. Aí eu pensei assim na hora, é um inocente, né? Não sabe o que é o canal dos Mocós, porque um trecho dele está pronto. Ele é enorme, tem muito mais coisa para fazer. E eu vou ver se consigo colocar algum recurso para fazer mais um trecho antes de entregar o mandato. Eu tenho as emendas do ano 2023 para indicar agora até o fim do mês e vou tentar fazer uma indicação para isso. Mas aí eu achei a anotação aqui, se me permite interromper, eu tive 28.706, Dilson Oliveira teve 15 mil, Toninho teve 14, Fernando Rodolfo teve 6, Fagner teve 4, Daniel Coelho teve 7, Túlio teve 4.700 em Caruaru, Clodoaldo Magalhães teve 4.600, Luiz de França, acho que Luiz de França quem é? Não sei, algum... Lula da Fonte, não? Não, então até que tem que anotar aqui para saber. 3.367. Pastor Eurico, 4.150. Guilherme Uchoa Júnior, 3.750. Aí, pronto, os 200 e tantos mil votos foram dividindo e acabou que deu nessa conta aí. Olha, Nanazinho, Caruaru vai ter a oportunidade de suprir com a eleição, na opinião dele, a primeira mulher governadora da história. E ele disse que Vôlei está no outro palanque. A democracia é assim, né, Vôlei? Eu acho que Vôlei está no lugar onde teve a campanha inteira. Se eu estivesse apoiando Raquel, a primeira pergunta que Mário Flávio teria feito aqui com o Renato era: oxê, tá apoiando Raquel? A gente falou sobre isso aqui, Vôlei, que se apoiasse, vocês viessem com a questão, pelo bem de Caruaru, porque a gente já ouviu também esse argumento outras vezes. E talvez fosse digerido, mas como foi uma relação bastante azeda, vocês teriam que rebolar mais para conseguir justificar isso. Exato. Eu aguardei assim a missa de sétimo dia, né? Eu fiz questão de não emitir nenhum tipo de crítica e não falar nada de campanha sobre Raquel durante até sábado. Fui para um programa de rádio aqui na sexta-feira e fiz a abertura dizendo que lamentava muito a tragédia que aconteceu na casa de Raquel, o falecimento do seu marido, que era uma pessoa, inclusive, da minha relação também, meu amigo, sou amigo do irmão dele, das irmãs, o pai e a mãe a madrasta moram no meu prédio, quer dizer, então vejo Fábio e Fernando constantemente lá. Fernando já foi meu colega de trilha, de moto, a gente já fazia trilha juntos, e então era uma pessoa próxima e uma pessoa de boa relação. O povo de Caruaru gostava de Fernando, ele era um cara amigo e tal, boa vida, bom sujeito, todo mundo gostava dele. Então foi uma tragédia e eu fiz questão de dar essa pausa. E agora nós vamos discutir Pernambuco, né? Não dá para ficar 30 dias do segundo turno falando só do luto de Raquel. Então agora é preciso a gente deixa eu fazer uma pergunta analisar aqui, porque vai ser o governante dos próximos 4 anos de Pernambuco. Pronto, era isso que eu ia perguntar. Porque vamos esquecer as questões, né, pessoais, vamos para a gestão. Por que Marília e não Raquel? Veja, porque eu tenho um argumento fundamental. Raquel, no primeiro turno, ela disse que quer fazer em Pernambuco o que ela fez em Caruaru. Então ela perdeu meu voto aí. Porque se ela fizer em Pernambuco o que ela fez em Caruaru, primeiro, ela vai endividar Pernambuco, porque Caruaru está endividada. Ela vai fazer poucas obras, porque Caruaru tem poucas obras feitas por ela. Ela vai deixar um monte de obra pela metade, que ela deixou as obras pela metade em Caruaru. Ela não vai fazer nenhuma obra de mobilidade urbana no estado de Pernambuco, porque ela não fez nenhuma obra de mobilidade em Caruaru.
Ela não vai fazer obras estruturadoras em Pernambuco, porque ela não fez nenhuma obra estruturadora em Caruaru. Qual foi a obra estruturadora que Raquel fez aqui? Que olha para o futuro. Uma obra, por exemplo, que Tony Gel fez como o Anel Viário. Uma obra importante como Zé Queiroz fez a Ponte Irmã Jerônima. Uma obra como o Eduardo fez aqui a duplicação da BR-104. Qual foi a obra grande que Raquel fez aqui em Caruaru? Nenhuma. Em 6 anos. Nem a Via Parque você não considera? A Via Parque é uma obra de embelezamento da cidade, que, por sinal, passei por ela em muitos lugares durante esses buzinaços que a gente fez, e grande parte dela está em péssimo estado, boa parte dela está totalmente apagada, uma outra parte está incompleta, ela não terminou, o Rodrigo também deixou para lá. E o espelho que eu vejo da cidade hoje, eu posso dizer a você, e você que está me assistindo pode constatar, Caruaru hoje é lixo, buraco e metralha. Abra a sua porta agora, você que está no carro, olhe de lado aí, se não tiver metralha e lixo, onde eu estou dizendo agora, em qualquer rua de Caruaru, se não tiver buraco, lixo e metralha, pode ligar e dizer, você está mentindo. Não tem não. Os bairros da periferia de Caruaru estão abandonados. Raquel fez 6 anos de governo e não construiu nada. Fez uma maternidade com dinheiro meu e projeto meu. Terminou umas creches que Zé Queiroz deixou prontas e fez um colégio na Coab 3. As 4.500 casas que ela disse que fez foi com um programa federal, programa Minha Casa Minha Vida Rural, que é um programa federal, com dinheiro federal. Então, Raquel não tem um projeto de governo em Caruaru, portanto, eu não posso entregar um estado de Pernambuco a quem não conseguiu gerir uma cidade que é muito menor do que um estado. E por essa razão voto em Marília, que é o time de Lula. O time de Bolsonaro está com Raquel, o time de Lula está com Marília, estaremos com Lula sexta-feira caminhando, com Lula e Marília caminhando pelas ruas do Recife, e já temos a expectativa de uma grande carreata de Lula em Caruaru até o final desse mês. Tem várias mensagens aqui. Luciano Mendes, bom dia, eu votei em Toninho e pensei que Ivone já estava eleito. Olha aí. Muitos candidatos estavam dando. Aí ele diz aqui que outros candidatos estavam dando dinheiro, inclusive rolou muito dinheiro na opinião do Luciano Mendes aqui, tá vendo? Foi naquela história, vou não tá ganhando, eu vou votar em Toninho. Pois é. Bom dia, se tiver prova, denuncia, hein? Vonei, esse discurso não é de um mal perdedor? Quem pergunta aqui é o Márcio Gomes, de que Raquel não foi uma boa gestora em Caruaru. Não, isso eu digo, você sabe disso que eu falo e faço essas críticas aqui sobre o governo de Raquel desde o início do mandato dela. Em 2016, quando ela ganhou, a partir de 2017, quando ela começou a governar, eu comecei a cobrar as coisas que a gente se comprometeu, dela fazer parques em Caruaru, nos bairros, que era um compromisso nosso, que ela não fez nenhum, de ela terminar o canal do Romocóis, que ela terminou com muita dificuldade, de ela fazer o restante das estradas rurais, que a gente já deixou com dinheiro em caixa. Ela fez, as estradas estão destruídas. Se você quiser agora passar na estrada de Gonçalo Ferreira, vá lá e veja. Se você quiser passar pela estrada de Malhada de Pedra, você vai lá e constate. Então, as estradas foram mal feitas. Ela só tinha o dinheiro para fazer, isso era executar bem executado. Então, executou mal executado. Então, eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de crítica, assim, eu não estou magoado, eu não estou revoltado, eu não estou decepcionado, eu não estou triste, eu não estou acabrunhado, não estou nada disso, eu estou aqui de boa. Estou de boa, pode acreditar. Agora estamos discutindo o futuro do estado de Pernambuco. Não faltou isso durante o mandato de Raquel, não. Porque eu costumo dizer o seguinte, Raquel não teve oposição praticamente aqui em Caruaru. Claro que nesse segundo mandato teve a pandemia, que pegou um pedaço do primeiro e o segundo, e aí ficou todo mundo em casa, aí não, Zé Queiroz e Tony Gel, por exemplo, não podiam sair praticamente, né? Aliás, ninguém podia sair, mas os dois ficaram mais reclusos. Zé Queiroz, pela questão da idade, Tony Gel ainda teve o câncer para, né, se tratar, e ficou em casa mesmo. Não faltou mais essas lideranças tradicionais, elas chegarem mesmo de casa a fazer oposição, porque a gente vê, hoje Rodrigo Pinheiro não tem oposição na Câmara de Caruaru, acho que só restou Fagner. E mesmo assim, tá naquela história, não sei se fala, se não fala, e tá tudo na Câmara Municipal, tá uma tranquilidade total. Parece que Caruaru está a mil maravilhas. Você resumiu bem aí. A pandemia foi uma coisa que foi um divisor de águas. Outra coisa é o seguinte, eu estou cuidando do meu mandato em Brasília. Não dá para eu ser o que eu sou em Brasília hoje, modéstia à parte.
que eu fiz um mandato muito bom, bem avaliado, não do ponto de vista meu, mas do ponto de vista de quem acompanha a política de Pernambuco. Então não dá para ter sido líder partidário, líder da oposição, coordenador da bancada de Pernambuco, presidente estadual do PDT, viver a vida de Brasília, que eu estava saindo nesses últimos 3, 4 anos, estava saindo na segunda de manhã de casa, voltando na sexta à noite, e vindo apenas nos finais de semana para Pernambuco, e ainda conseguir estruturar aqui um movimento de reação a Raquel, de combate aqui. Eu acho que tinha que ser uma coisa mais das lideranças locais. E as lideranças locais estavam meio combalidas com a pandemia. Zé Queiroz estava recluso, né, por conta da possibilidade de pegar Covid, que ele só pegou depois de vacinado, ainda bem. Tony Gel estava se recuperando de um câncer, e Raquel teve sorte de ter tido, digamos assim, pouca gente para mostrar as coisas que deixaram de ser feitas. Mas a verdade é que 6 anos se passaram. Caruaru está sendo ultrapassada por Petrolina. Petrolina hoje é uma cidade que tem avenidas duplicadas, tem um canteiro de obras durante o mandato de Miguel Coelho. E eu estou dizendo isso faz tempo. Do mesmo jeito que eu estava alertando o povo durante a campanha de que Caruaru poderia pulverizar os votos e perder a sua representação, e aconteceu. Há 6 anos que eu digo, Caruaru está ficando para trás, sendo superada pelas outras cidades do mesmo porte do Nordeste, porque Caruaru não tem obras estruturadoras, Caruaru não tem avenidas grandes sendo cuidadas, Caruaru não tem obras de mobilidade urbana, Caruaru não está sendo pensada. O projeto de governo de Raquel não foi um projeto que ela se preparou para ser prefeita, que tem começo, meio e fim, não. Foi aquela maluquice. Fazendo feijão com arroz, que é varrer rua, que é tirar lixo, que é pagar funcionário, reformar a escola e tal. Mas isso não bota Caruaru num outro patamar. A verdade é essa. E isso vai ser cobrado pelas próximas gerações. Caruaru está ficando para trás. Olha, o Alberto aqui da Rua Preta disse: quem vai em Petrolina fica triste e envergonhado com Caruaru. Petrolina está a anos-luz à nossa frente. Pois é, estou dizendo. É a opinião do Alberto, né? Tem mais mensagens aqui. Bom dia, amigos. Quero registrar o deputado federal Volney Queiroz. Um forte abraço, sacar sua liderança. É o professor John que está mandando mensagem aqui. Um abraço, John. O Danilo César, grande liderança do deputado federal Volney Queiroz. Caruaru avançou muito com você. Tem uma mensagem aqui também da Ana Jaqueline. Infelizmente, os candidatos a deputado estadual federal Zé e Volney não foram reeleitos para a tristeza de Caruaru. Aí a mensagem dela é bem grandona, mas está registrada aqui. Também Luciano Mendes mandou mensagem, Dr. Kiko França está por aqui também, mandando um abraço para você. O Divanilson Galindo, Volney Queiroz, grande líder político de Pernambuco. Daniel da Escócia. Renata e Mário, Caruaru perdeu muito da com Escócia isso. Ou da Escócia? Não, tá Daniel da Escócia, o nome dele aqui. Caruaru perdeu com Volney, o que mais traz verbas para a cidade. Christian Farias também está aqui mandando um abraço para você. O Manuel Messias. Aqui, grande abraço aos amigos especial, o candidato Volney Queiroz. Fizeram uma campanha limpa e transparente. Felizmente o resultado possível não veio, mas a luta continua. É o Messias Medeiros que manda mensagem aqui. O Rodrigo Melo do São Francisco pergunta: e como fica a configuração para 2024? Ontem, Fernando Rodolfo esteve aqui e praticamente disse que vai querer disputar essa eleição para prefeito em 2024, aqui de Caruaru, né? Que o nome dele fica aí com essa história. E aí a gente começou a conversar e sempre vem aquela história: não, porque o pessoal quem manda um abraço para você também é o vereador Anderson Corrêa, que teve uma votação também expressiva para deputado, né? Eu nem citei o nome dele aqui, né? 16 mil no geral. Mas ele teve acho que uns 5 mil em Caruaru. É verdade. Faltou aqui o Anderson Corrêa. Desculpa, Anderson. Eu pulei aqui. Não anotei a sua votação, que foi uma votação expressiva, uma grande votação no estado e uma boa votação em Caruaru. 8 mil em Caruaru, ele disse. Pena que comeu um pedaço aqui dos meus votos também em Caruaru. Então, 2024, Zé Queiroz vai para essa disputa? Vai ser Volney? Olha, amigos, eu diria o seguinte. Eu tive vontade de soltar uma brincadeira aqui, mas eu não vou dizer não. Eu tenho uma expressão nessas horas que eu uso, que é uma expressão de moção, mas executar ou legislar? Eu não vou dizer não.
Mas eu vou dizer o seguinte, vamos aguardar primeiro passar esse impacto aí desse primeiro momento da eleição de 2022, depois a gente pensa sobre o futuro. Mas se Lula ganhar, vai trabalhar no governo. Se Marília ganhar, vai trabalhar no governo também, né? Vamos ver, né? Não posso me escalar assim tão facilmente. Provavelmente, né? Mas eu diria o seguinte, veja, nós estamos na campanha de Lula. Eu acho que Lula é o favorito para essa eleição. Nós estamos na campanha de Marília, que é o time de Lula em Pernambuco, e nós, em Caruaru, e nós vamos fazer esse dever de casa. Se Zé Queiroz fosse eleito, tivesse sido eleito, ele com certeza já tinha assim toda a preparação para ele disputar a eleição de 2024. Sendo derrotado, não sei se ele vai querer. Não sei se ele vai querer. Porque, na verdade, a gente acha, nós somos políticos, achamos assim. Bem, se o povo não quis que a gente fosse deputado, por que a gente vai se oferecer para ser candidato a prefeito? Eu não sei qual é a leitura que ele vai fazer dessa não eleição dele. Ele está de boa também, como eu. Estamos bem, com saúde, animados. Ele está bem. Agora, sem mandato, eu acho que ele não terá muito interesse de voltar à prefeitura. Eu também nunca quis ser prefeito. Nunca foi minha vontade ser prefeito. Só se ele não quisesse, houvesse uma convocação da cidade realmente forte para a gente disputar uma eleição de prefeito, é que a gente iria fazer uma análise para ver se valeria a pena para a cidade e para a gente. Não adianta ser candidato a prefeito sem vontade, não adianta ser candidato a prefeito sem projeto, sem grupo, candidato de si próprio, só para esquentar o nome para a eleição seguinte, como eu já estou vendo que tem gente se preparando. Ou seja, é candidato a prefeito, dá ali uma levantada no nome, para quando for na eleição de prefeito, de deputado, ter mais voto para deputado. Se eu fosse candidato a prefeito, seria com um projeto, como foi Zé Queiroz. Zé Queiroz tinha um projeto para governar Caruaru, sabe, Mário? Um projeto para tirar as vans e o transporte alternativo de dentro da cidade e colocar em 2 terminais, projetos para a zona rural, para asfaltar as cidades, projetos para os bairros fazendo parques, projeto para o Monte do Bom Jesus, estava tomado lá, e que Raquel disse que foi ela que fez aquela retomada do Monte do Bom Jesus. Aquela retomada do Monte do Bom Jesus foi feita por Eduardo Campos, no governo Zé Queiroz. Ele foi quem botou uma bandeira de Pernambuco lá em cima como forma de marcar a presença e colocou um posto policial lá, e a gente revitalizou o Monte do Bom Jesus. A gente fez uma intervenção importante com escolas de tempo integral, e tinha mais projetos de novas escolas de tempo integral, de novas creches. Então, Zé Queiroz assumiu a prefeitura com um norte, e principalmente a revolução na área de saúde. Eu costumo dizer, o povo esquece que em 2008, quando Zé Queiroz foi prefeito, repare bem, Renata e Mário, Caruaru não tinha a UPA estadual, Caruaru não tinha a UPA especialidades, Caruaru não tinha o Hospital Mestre Vitalino, Caruaru não tinha nenhuma das 4 UPAs, nem as 2, a UPA do Vassoural e do Salgado, nem tinha a UPA da Boa Vista e nem das Rendeiras. Todos esses equipamentos, e o São Sebastião, todos esses equipamentos foram construídos nesses 8 anos de gestão de Zé Queiroz, com Eduardo e depois com Paulo Câmara. E foi um projeto, isso não foi feito à toa. Nós elaboramos esse projeto para Caruaru ter todos esses equipamentos como cidade polo regional para poder atender esses municípios. Quem quiser ir agora no Hospital Regional do Agreste ou no Hospital Mestre Vitalino, entre no estacionamento e veja as placas de carro de onde são. Tem de todo o estado de Pernambuco gente lá, e gente da Bahia também. Tem gente da Bahia que se trata nos hospitais de Caruaru. Então, Caruaru tem essa vocação de cidade polo, e é por isso que a gente fez essa intervenção na saúde. Mas eu estou dizendo tudo isso dentro daquela pergunta de Renata. Quer dizer, você tem que ser candidato a prefeito com um norte para a cidade, com um projeto grande do tamanho que a cidade de Caruaru merece. E eu só seria candidato, e Zé Queiroz só seria candidato a prefeito, se a gente tivesse realmente, primeiro, essa convocação da cidade, segundo, esse grande projeto para implementar. Muito bem, a gente tem que encerrar aqui por causa do tempo. O Elton manda mensagem, o Elton Gouveia disse Passou ligeiro demais. Votou em você, Zé. Não deu tempo nem de eu tomar minha latinha aqui. Foi.
Vou fazer o propaganda Tiago não, também tá? tá por aqui, né? Valeu, Tiago, um abraço pra você e toda essa galera que mandou mensagem. Deputado, Sim, mas obrigado. latinha não é de cerveja não, que eu não bebo, né? Você sabe. né? Né? Todo mundo aqui minha latinha, É. ainda bem que a Rádio Cidade tem imagens claras para quem está no Felicidade está vendo o que o deputado está consumindo. Dá tá? tempo de fazer aqui um comentáriozinho de 2 minutos? Quem Dá. você acha? Rapidinho, aproveita É, rapidinho. já mandei um abraço pro povo aí se E despeça. se despeça, né? E vai-se embora. Suas considerações. Suas considerações finais, tempo na tela. Não, algumas coisas que é o seguinte, interessantes. As pessoas, algumas, mandaram mensagem para mim assim, preocupados de que é que eu vou viver agora e tal. Aí eu faço questão de dizer que eu acho que é muita gente que pensa isso. Pessoal, veja. Primeiro, não sou aposentado da Câmara. Na Câmara dos Deputados só se aposenta com 65 anos de idade, então eu não sou aposentado. Mas eu tenho de que viver, eu sou empresário, tenho uma empresa de porte médio em Recife, que tem mais de 250 funcionários, então, do ponto de vista da minha sobrevivência, dá para pagar os boletos, né? Fiquem tranquilos, vou continuar trabalhando por Caruaru, porque essa é uma vocação que eu sempre tive, essa vocação também é de Zé Queiroz, então, nossa lida por Caruaru permanece. E dizer que sou muito honrado pelos votos Olha que o tempo tive. da tela que botaram ali. Sou muito honrado com os votos que tive em Caruaru, no estado de Pernambuco, nas cidades e pela receptividade que nós tivemos nos bairros de Caruaru, por onde andamos, nos bairros, nas ruas. E sou grato também ao apoio que tive aqui dos colegas amigos aqui da Rádio Cidade, tá? Então, prazer estar aqui nos microfones aqui da rádio, a primeira entrevista presencial, a segunda que eu faço depois do resultado das eleições, e espero que a gente possa voltar aqui outras vezes para comentar assuntos do interesse dos seus ouvintes. Valeu, muito obrigado. Pode ser abração. um colunista da rádio para Ô, comentar rapaz. os assuntos políticos. Aceito onde é que assina. Eu não sei se o povo vai gostar, algumas pessoas vão gostar, mas... Vamos lá, senhor Mas Adolfo. teremos uma opinião importante, né, de um conhecedor de como funciona. Obrigado, Renato. Obrigado, Como funcionam as leis, né? Como funciona principalmente o legislativo, que a experiência é grande. Obrigada, Vônei, mais uma vez, tá? Boa sorte, sucesso. Vai fazer falta, sim, né? Independente se as pessoas concordem ou não, mas é a conduta, né? A forma como vinha sendo feito e a cidade perde. Obrigado, muito bom ouvir isso, tá? Muito confortante. Muito bem, vamos pro intervalo. Daqui a pouco tem a reta final do programa, falar de futebol e também às 11 horas